Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que alegria poder revê-los. São todos aí muito bem-vindos. Deus abençoe suas vidas, famílias, os queridos visitantes aqui presentes. É uma alegria poder tê-los aqui conosco. Os demais irmãos, é muito bom estarmos aqui hoje juntos para prestarmos o culto que é devido ao nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E dando continuidade ao nosso culto, sem demora, indo direto àquilo que nos interessa, àquilo que nos importa, eu quero convidá-los, por gentileza, para que abram as suas Bíblias na epístola, segundo Paulo escreveu a Timóteo, na verdade, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. No outro domingo nós trouxemos uma meditação, um sermão assim chamado pelos estudiosos mais textual, baseado apenas em João 3,16, e hoje nós vamos fazer algo semelhante, mas agora trabalhando apenas o texto de uma das epístolas paulinas, que é esse texto muito conhecido, muito citado também na Bíblia, que é 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, que se você encontrou, se puder ficar em pé, se não puder fique assentado mesmo, não há nenhum problema. Mas o texto diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir que Ele nos oriente em todas as coisas, sobretudo na ministração da palavra dEle, desse texto bíblico, texto sagrado, e que Deus sempre nos instrua, sempre nos ensine, nos conduza pelas veredas da sua santa, gloriosa, eterna palavra. Pai, nós louvamos o Seu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos a cada domingo, a cada quarta-feira também nos cultos, na escola bíblica dominical, nos estudos bíblicos e na oração também feitos às quartas-feiras, e nesse culto que nós agora também prestamos a Ti. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração na escola bíblica que tivemos instantes atrás. Muito obrigado por todas as lições preciosas que aprendemos ali na epístola de Tiago. E agora nós acabamos de ler mais um texto importante da sua palavra, apenas um versículo, mas a sua palavra é tão gloriosa, ela é tão grandiosa, ela é tão transformadora, é tão agregadora, que um versículo da sua palavra, Senhor, basta para transformar totalmente a nossa vida, para instruí-la nos seus caminhos, para agir em nossas vidas, para tornar-nos melhores pais, melhores mães, melhores maridos, esposas, cidadãos, cidadãs, e por que não dizer servos e servas também. E Senhor, diante do texto que nós lemos, te pedimos que o Senhor nos dê graça para falarmos sobre esse assunto absolutamente importante para a sua igreja, e que o Senhor nos ajude também a colocarmos em prática tudo quanto ouvirmos neste momento. Que esse texto, que essa meditação bíblica glorifique o seu nome, mas também edifique a nossa fé, aprimore a nossa fé, lapide a nossa fé, de modo que cada vez mais sejamos e te servamos da melhor maneira possível para a glória e honra do seu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém? Deus abençoe, por favor, podem se assentar. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema O Obreiro que Agrada a Deus. O tema da nossa meditação, da nossa reflexão, da nossa mensagem na noite de hoje é o obreiro que agrada a Deus. Nós mencionamos em outros cultos, em outras mensagens, em outras pregações, há pouco tempo falamos sobre outros textos de Timóteo, e nós mencionamos na ocasião que 1ª e 2ª Timóteo, tanto quanto Tito, são epístolas assim chamadas tradicionalmente pelos cristãos,
pelos pastores, pelos teólogos, pelos biblistas, pelos estudiosos da Bíblia, são conhecidos como epístolas pastorais ou cartas pastorais. Por quê? 1ª, 2ª Timóteo e Tito são 3 das epístolas neotestamentárias, 3 das cartas neotestamentárias que possuem uma tônica, um tom, uma ênfase proeminentemente pastoral. Paulo, o apóstolo Paulo, ele aconselha o seu assim chamado, assim denominado filho na fé Timóteo, acerca de uma série de questões práticas relacionadas, referentes ao ministério cristão. E aí nesse ínterim, é por isso que nós temos estas epístolas que têm esse tom bem distinto, bem peculiar, bem prático, e por isso mesmo muito importante, absolutamente relevante para a nossa vida cristã como um todo. E são textos, meus irmãos, me permitam dizer, que cabem não apenas ao pastor, aquele que aspira o pastorado, ao presbitério, a uma diaconia, ou alguma outra coisa do gênero. Mas como nós lemos, esse texto mesmo de 2 Timóteo 2,15, ele fala sobre o obreiro, obviamente apontando para Timóteo, que era um jovem pastor, mas onde ele é orientado, aconselhado a agir como um obreiro, e esse obreiro possui algumas características. Paulo, ele viu em Timóteo um importantíssimo colaborador ali do seu ministério, e por isso Paulo visou treiná-lo, a fim de que ele pudesse exercer o seu ministério, Timóteo pudesse exercer o seu ministério da melhor maneira possível. E dentre todas as instruções pastorais que Paulo deu a Timóteo, salta-nos aos olhos esse importante texto que lemos, e que nos apresenta pelo menos, meus irmãos, 5 características, dentre outras que poderíamos talvez alistar, mas pelo menos 5 características do obreiro que agrada a Deus. E é sobre estas 5 características que eu gostaria brevemente de meditar com os irmãos na noite de hoje. Tendo isso em mente, eu aprendo em primeiro lugar que o obreiro que agrada a Deus é aquele que busca dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. Todos os pontos tendo como fundamento 2 Timóteo 2,15. Então, em primeiro lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que busca dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. A primeira palavrinha que nós lemos nesse texto, procura, o verbo traduzido aqui como procura, me permita dar algumas informaçõezinhas, talvez um pouco técnicas, advindas do texto grego, mas vocês entenderão à medida em que nós evoluirmos, avançarmos na nossa mensagem, como essas questões, esses detalhes, essas informações são importantes. Mas o verbo traduzido aqui como procura é o verbo grego spudazo. Spudazo significa, entre outras tantas coisas, ser especialmente cuidadoso no cumprimento de uma obrigação, ser zeloso, ser ardoroso, se esforçar, fazer todo o esforço, ser uma pessoa cuidadosa. Tudo isso por trás da palavrinha procura que aparece nas nossas traduções convencionais. E esse verbo, meus irmãos, ele também traz consigo o sentido de fazer o melhor, não poupar esforços, trabalhar duro. E através desse termo, Paulo ele está dizendo para Timóteo mais ou menos o seguinte: Timóteo, não se contente em ser um obreiro mediano. Não aceite ser um obreiro medíocre, não ache natural ser alguém que dá para o gasto, não admita ser alguém que quebra o galho, não, busque fazer o seu melhor. Esse conselho de Paulo para Timóteo, eu diria que cabe não apenas a pastores, a presbíteros, a diáconos, a obreiros, aos membros da igreja, é claro, é evidente, mas a todo e qualquer cristão.
Às vezes, meus irmãos, nós servimos a Deus, e aí você não precisa, evidentemente, me responder, e muito menos de forma audível, mas pode responder para você mesmo, na sua própria consciência. Às vezes nós oferecemos um cristianismo ao mundo, e eu digo isso particularmente de cada um de nós, com perdão pela redundância proposital, mas às vezes nós oferecemos um cristianismo meia boca. É um cristianismo meio a meio, vamos fazer de qualquer jeito, né? É mais ou menos, poderia ser melhor, mas é o que tem para hoje. Fazemos as coisas, digamos que, permitam-me dizer e usar essa palavra um pouco forte, mas um pouco dura, fazemos as coisas de Deus de uma forma um tanto quanto desleixada. E aí, me permita dar alguns exemplos. Você sabe, por exemplo, porque Oscar Schmidt, ele foi um dos maiores jogadores de basquete da história do Brasil? Extraindo aqui alguns exemplos bem comuns, bem relacionados ao contexto nosso, sobretudo brasileiro. Oscar Schmidt, meus irmãos, ele foi um dos maiores jogadores de basquete da história do Brasil, porque ele treinava muito. E quando um repórter o questionou sobre o segredo do seu sucesso, porque ele era tão bom, então ele respondeu o seguinte: eu fiz 1000 arremessos por dia durante a vida toda, fora os treinos. Esse negócio de mão santa, disse ele, não é verdadeiro, é mão treinada. Ora, meus irmãos, se um não cristão ele se esmera por ser bom em uma área, quanto mais deveria se esmerar o cristão no desempenho do seu ministério. Que Deus nos ajude, portanto, a sermos os melhores pregadores, não querermos ser melhores do que os outros, mas assim, que Deus nos ajude a querermos ser bons, ou nos esforçarmos por querermos ser bons, por desejarmos ser bons naquilo que nos compete na nossa área. Que Deus nos ajude a sermos os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores adoradores, os melhores cristãos, os melhores pais, as melhores mães, os melhores cidadãos, os melhores patrões, os melhores empregados, enfim, melhores pessoas. E que não nos contentemos com uma vida, e sobretudo uma vida cristã meia boca, mais ou menos, vamos levando de qualquer jeito. Não é isso? Olha aqui outro exemplo interessante. Em 3 de dezembro de 1956, Martin Luther King Jr., conhecido líder negro, batista, norte-americano, ele fez um discurso muito conhecido à época, que se chama, traduzindo evidentemente para o português, se chama Enfrentando o Desafio de uma Nova Era. E durante esse discurso, Luther King, ele disse algo que é muito oportuno para o contexto da nossa mensagem, baseada em 2 Timóteo 2,15, mais uma vez, é muito oportuno para esse contexto. Ele disse o seguinte: qualquer que seja o trabalho da sua vida, preste bem atenção, isso vale para cada um de nós aqui. Qualquer que seja o trabalho da sua vida, faça o bem, mesmo que não se enquadre na categoria de uma das chamadas grandes profissões, faça o bem. Se, por exemplo, um homem é chamado para ser um varredor de rua, ele deve varrer as ruas como Michelangelo pintava, ou como Beethoven compunha músicas, ou como Shakespeare escrevia poesias. Ele deve varrer as ruas também, de modo que todas as hostes do céu e da terra, todos os anjos, parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, que executou muito bem o seu trabalho. Meu irmão, independentemente de qual seja a sua, a minha ocupação, quer no contexto assim chamado secular, quer no contexto ministerial, que Deus nos ajude a exercer as nossas tarefas, o nosso serviço ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, da melhor maneira possível, com excelência, com conhecimento, com técnica, com perícia, com amor, com honestidade e sobretudo com o auxílio da graça de Deus, sem a qual nós não somos nada, não podemos fazer absolutamente nada. Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, em Romanos 12:11, ele escreveu: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E essa expressãozinha aqui, sede fervorosos, de Romanos 12:11, ela vem de outro verbinho grego, que é o verbo dzeo, que significa ser estimulado emocionalmente, estar entusiasmado, estar excitado, estar em chamas, estar queimando.
Ao empregar esse tipo de verbo, meus irmãos, Paulo está dizendo, entre outras coisas, para os cristãos de Roma o seguinte: sirvam ao Senhor com entusiasmo, sirvam ao Senhor com o coração em chamas, sirvam ao Senhor com toda a sua energia e com todo o seu vigor. Amém? Às vezes, confessemos, nós fazemos as coisas de Deus mais ou menos. Para fazer as nossas particulares, temos todo aquele cuidado, toda aquela técnica, né? Toda aquela preocupação com todos aqueles cálculos, mas quando vamos fazer as coisas para Deus, às vezes fazemos de qualquer forma, de novo, de um jeito um tanto quanto desleixado, como se as coisas de Deus não tivessem assim tanta importância, e assim por diante. Existem pessoas que estudam a Bíblia com desânimo, que oram a Deus com desinteresse, que participam do culto, por exemplo, apáticas, que cantam louvores a Deus com indiferença, enfim, servem a Deus no tranco, servem porque tem que servir. Eu vou hoje lá no culto, domingo, porque, como eu disse, em outros contextos, a programação ali na Netflix não está tão boa, ali na HBO, nos demais canais, não importa quaisquer que sejam eles, os filmes, eu já assisti quase todos, aquelas séries, nada disso mais me agrada. Então, quer saber, eu vou para a igreja, pelo menos para matar o tempo, né? Pelo menos eu revejo alguns irmãos, pergunto como eles estão, e tal, isso quebra o galho, e aí eu toco minha semana, e a gente vai dando um jeitinho aqui e acolá. Não, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos pessoas fervorosas nas coisas de Deus, a pregarmos com amor, a orarmos com temor, a termos comunhão com alegria. Não é para que as coisas de Deus, ou ir à igreja, ou cultuar a Deus, ou louvar a Deus, ou ouvir a pregação, não podem ser um fardo na nossa vida. Tem que ser coisas prazerosas para a pessoa que ama a Deus, que ama Jesus. Deve ser uma coisa prazerosa. Poxa, eu vou lá para o culto de domingo, por exemplo, ou quaisquer outros cultos ou contextos, estamos dando um exemplo apenas. Eu vou lá porque eu vou prestar culto ao meu Deus. Eu vou me encontrar com meu irmão, vou ter a oportunidade de ter comunhão com ele. Eu vou cantar louvores e Deus vai falar comigo nos louvores. Eu vou prestar atenção na palavra, porque a palavra é de Deus, não é do pastor, não é do homem, não é do teólogo, ela é de Deus, e Deus vai usar a palavra dele para falar comigo. Deus sabe do que eu preciso, ele vai falar ao meu intelecto, ele vai falar ao meu coração, ele vai tocar na minha vida, e eu vou para o culto com essa expectativa de buscar a Deus e de adorá-lo, não por aquilo que ele me deu, por aquilo que ele é. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a prestarmos o nosso melhor para Deus. O que eu desconfio que, vez por outra, por inúmeras razões, nós acabamos não fazendo. Deus fica com aquele resto, né? Às vezes o resto do nosso tempo, passamos muito tempo nas redes sociais, e quanto tempo passamos orando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando o texto bíblico, porque Jesus vai dizer em João 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Orar a Bíblia, né? As nossas orações devem ser influenciadas por temas bíblicos, por assuntos bíblicos, por questões bíblicas, e assim por diante, por motivos bíblicos. Mas às vezes nós não fazemos isso, e que Deus tenha misericórdia de nós. Mas lendo esse texto, eu aprendo em primeiro lugar que o obreiro que agrada a Deus é aquele que busca dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. Em segundo lugar, também descubro nesta passagem que o obreiro que agrada a Deus é aquele que é aprovado por Deus. Cada um dos pontos está bem encadeado, bem amalgamado, bem entrelaçado com o ponto anterior. Perceba que na sequência do versículo, Paulo dá a seguinte ordem a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Aqui a palavra aprovado, ela é a tradução do adjetivo grego dokimos, que significa testado, aprovado, genuíno, estimado. Em outras palavras, meus irmãos, o termo dokimos, ele refere-se a alguém que é aprovado depois de ter sido submetido a um determinado teste, ou um determinado exame, uma determinada prova. Esta pessoa,
ou esta coisa, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, ele ou ela é submetido a um teste, a um exame, a uma prova, e depois disso tudo, ele se sagra vencedor, ele é aprovado naquilo. E o contrário de dokimos é adokimos, você coloca um azinho na frente, que por sua vez significa algo ou alguém que foi reprovado depois de ter sido submetido a um teste ou um exame. Ora, porque isso aqui que Paulo está dizendo para Timóteo é muito importante para a minha vida e para a sua. Porque nós vivemos numa sociedade onde somos constantemente tentados, constantemente influenciados e ensinados, melhor dizendo também, a buscar a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Frequentemente, no trabalho, em várias outras situações, nos nossos convívios sociais, somos tentados a aderir às opiniões das pessoas, o chamado, e eu diria, o maldito politicamente correto, onde temos que camuflar certas coisas nas quais não cremos, não acreditamos, não pensamos, não defendemos determinados valores, mas para agradarmos alguns palatares mundanos, nós nos encurvamos diante desse tipo de situação, dessa aprovação das pessoas. Almejamos às vezes não apenas a aprovação, mas os aplausos das pessoas do mundo. Muitas vezes em valores ou questões que são absolutamente, diametralmente opostos e contrários, estão na contramão do Evangelho. E aí eu aprendo aqui com esse texto, Paulino, ensinando ao seu filho na fé Timóteo, que nós devemos aqui, com a graça de Deus, buscar sermos aprovados. Meu irmão, e a nossa aprovação, ela não deve vir de homens, não deve vir de instituições, não deve vir de pessoas, sejam elas quais forem. A nossa aprovação deve vir, sobretudo e acima de tudo, de Deus. Deus é quem deve aprovar a nossa fé, a nossa conduta, o nosso casamento, os nossos valores, as nossas aspirações, os nossos planos, a nossa agenda e, por que não dizer, em última análise e acima de tudo, o nosso estilo de vida. É Deus quem deve aprovar e não as pessoas. Por isso, não se preocupe em receber a aprovação dos homens. Preocupe-se antes em receber a aprovação que vem da parte de Deus. Quando Pedro e os apóstolos que com ele estavam, foram, por exemplo, exortados pelo sumo sacerdote a nunca mais ensinarem no nome de Jesus, a resposta de Pedro ali, dos apóstolos a essa ordem, foi maravilhosa. Pedro e os apóstolos disseram, um texto muito conhecido da Bíblia, onde eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos, no capítulo 5 e versículo 29. Pedro e os demais apóstolos, meus irmãos, eles não buscavam a aprovação do sumo sacerdote, de Anás, de Caifás, do Sinédrio, dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos zelotes, dos essênios, sejam lá quais forem aqueles grupos de judeus. Eles buscavam tão apenas e simplesmente, tão somente a aprovação que vem de Deus. É interessante como nós nos preocupamos profundamente com aquilo que as pessoas pensam sobre nós, e todos nós de alguma forma caímos nessa armadilha, mas às vezes não estamos assim tão preocupados acerca daquilo que Deus pensa sobre nós. Tomamos atitudes que vão agradar às vezes um familiar, às vezes um vizinho, às vezes o patrão, às vezes um colega de trabalho, às vezes num contexto universitário, enfim, qualquer outro contexto, mas não pensamos 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes que aquela atitude pode desagradar profundamente a Deus. Estamos mais preocupados com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. E aqui, quando eu leio esse texto mais uma vez, meu irmão, eu sou incentivado por Paulo a agradar a Deus de uma forma a ser aprovado por Ele mesmo. E eu te perguntaria, e você, meu irmão, você tem buscado os aplausos e a aprovação dos homens, ou você tem buscado a aprovação de Deus?
Você tem procurado a aceitação de miseráveis pecadores, ou você tem procurado a aceitação do santo Deus? Será que Deus, Ele aprovaria a sua vida, a minha e a sua vida? Ou em vez disso, Deus nos diria aquilo que foi dito a Belsazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Será que a nossa vida tem sido mais aprovada ou reprovada diante de Deus? Será que nós somos obreiros, nesse contexto, dokimos ou dokimoi aprovados, ou adokimoi reprovados? Que tipo de obreiros, que tipo de cristãos, que tipo de maridos, esposas, cidadãos e cidadãs nós somos ou temos sido? Esse texto paulino, nesse único versículo, levanta-nos essas questões e fazem-nos pensar nas mesmas. São questões absolutamente importantes para a nossa vida, particular, conjugal, familiar e, sobretudo, para o nosso relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, também aprendo nesse texto de 2 Timóteo 2,15, em terceiro lugar, descubro que o obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. O obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. Aqui, já me permitam fazer uma ressalva. Quando eu digo ser atuante, não estou sugerindo um ativismo doentio, onde o sujeito vive 24 horas na igreja, e aí a mulher esquece o marido em casa, os filhos, o marido não liga para a esposa, não liga ali para a família dele, diz que está servindo a obra de Deus, mas a casa dele fica sempre por último, é desleixado, é relapso. Não estou dizendo nada disso. Mas o que eu estou dizendo, isto sim, com base no texto, é que o obreiro que agrada a Deus, ele é aquele que é atuante na obra de Deus, sem cair num ativismo que e pode ser prejudicial à sua vida e à vida da sua família. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Vamos ver aqui a continuidade do texto. Na continuidade do versículo, Paulo diz o seguinte para Timóteo, preste bem atenção comigo: procura apresentar-te a Deus aprovado como quê? Como obreiro. Obreiro. Aqui a palavra que aparece em português obreiro é a tradução do grego ergates, que quer dizer aquele que está empenhado em um determinado trabalho, trabalhador, operário, ou seja, ele está atuante, ele está trabalhando, ele está operando, ele está agindo, ele não está parado, não está ali imóvel, estático, ele está em andamento. A vida dele com Deus, o relacionamento dele na obra de Deus está em andamento. Meus irmãos, eu aprendo com essa fala de Paulo que, isso é muito importante, eu aprendo que o ministério cristão não é uma colônia de férias, não é uma casa de repouso, e também não é uma ocasião para a ociosidade, para a preguiça, ou para algo do gênero. É por isso que Paulo, em outro contexto, mais precisamente falando em 1 Coríntios 15, 58, ele dirá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, não é inútil. Há pessoas que pensam, isso aqui é muito importante: poxa, pastor, eu sirvo a Deus há tantos anos, frequento os cultos há tantos anos, dou aula na EBD há tantos anos, prego há tantos anos, louvo a Deus há tantos anos, canto, evangelizo, e às vezes não vejo assim tantos frutos, mas eu faço com amor, eu faço com carinho, eu faço com temor e tremor, eu faço com dedicação, eu me empenho. E sabe o que Paulo diz a mim e a você que age assim? Ele diz que o nosso trabalho, ele não é inútil no Senhor. O Senhor certamente toma isso e levará isso em consideração. Certamente levará. E em Gálatas, capítulo 6 e versículo 9, o mesmo apóstolo Paulo ainda, ele afirmará o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, isto é, colheremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes nós cansamos de fazer o bem, cansamos de ajudar as pessoas, cansamos, às vezes, me permita dizer, até nos cansamos de servir a Deus, porque parece que nós não vemos os frutos,
parece que as coisas chovem no molhado, parece que fica 6 por meia dúzia, parece que é o cachorro ali dando volta ali atrás do rabo dele, parece que as coisas não saem do lugar, mas Paulo nos orienta, nos adverte, nos admoesta, nos exorta, para que não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, tenhamos uma vida atuante no reino de Deus. Meu irmão, continue a perdoar. Pastor, mas não está valendo a pena, aquela pessoa é tão mala, é tão ruim, é tão indigesta. Mas você não quer que Deus perdoe os seus pecados também? Você não ora a Deus dizendo, perdoa, né, as nossas dívidas como nós temos perdoado? Pois bem, você não quer que Deus te trate como você trata os outros? Às vezes, meus irmãos, nós nos cansamos de fazer o bem. Eu sei que às vezes porque, poxa pastor, a corrupção é tão grande, esse país é tão terrível, tem coisas tão ruins aqui no nosso contexto, embora tenhamos muitas coisas boas também, é verdade, não vamos ter um olhar apenas péssimo e horrível para todas as coisas, mas pastor, às vezes dá vontade de chutar o balde, sair mundo afora sem destino, porque parece-me que não vale a pena fazer o bem, porque eu só recebo o mal em troca. Eu falo algo para a pessoa, eu falo A, ela entende B. Eu falo C, ela entende Z. Eu quero dar ali a mão para ela, não satisfeita, ela quer o braço. Eu falo uma coisa e dá tudo errado. Eu quero perdoar, mas a pessoa teima em agir errado, eu não sei o que fazer. E o recado de Deus por meio de Paulo é, meu irmão, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você ceifará, você vai colher. Não, mas sempre me tratam mal. Não haja como essas pessoas, não porque sejamos melhores do que elas, nós não somos, muito pelo contrário, mas porque nós entendemos a mensagem de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, e portanto que Deus nos ajude a não nos cansarmos de fazer o bem. Meu irmão, persista em amar, persista em perdoar, persista em estender a mão, persista em ser misericordioso, persista em ser compassivo, persista em sorrir, por mais que a vida e as pessoas façam para você uma cara carrancuda, devolva essa carranca com um belo sorriso, porque a graça de Deus te envolveu, te abraçou, te encheu com a sua presença, então devolva isso, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem. Por mais que aparentemente nada valha a pena, não se canse de fazer o bem. Amém? Eu percebo nestas palavras do apóstolo Paulo, que o obreiro cristão que agrada a Deus, é aquele indivíduo que não é desleixado, que não é desocupado, que não é inoperante, que não é ocioso e não é preguiçoso na obra de Deus. Então o obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. Quer ver só outra coisa interessante? Me permita usar alguns exemplos destacados da história que escolhemos aqui a dedo e que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Os servos de Deus que agradaram a Deus ao longo da história, e obviamente por razões cronológicas, temporais, nós não temos condições de falar sobre tudo isso, mas observemos que os servos e servas de Deus que agradaram a Deus ao longo da história, foram pessoas que foram atuantes de alguma forma, de algum modo, na obra do próprio Deus. E me permitam a esse respeito citar alguns breves exemplos. Martinho Lutero, o conhecido monge alemão, que foi um dos mais importantes precursores, líderes da reforma protestante na Alemanha, na Europa, ele escreveu mais de 50 livros ao longo da sua vida, traduziu a Bíblia das línguas originais para o alemão, língua esta que até hoje é base da língua alemã, e além disso ele tinha o costume de orar durante horas. Lutero dizia que se ele não passasse 2 horas orando pela manhã, ele receava que Satanás obtivesse a vitória sobre a sua vida durante o dia todo. Lutero foi uma pessoa atuante na obra de Deus. Jonathan Edwards, que é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos e que foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele costumava passar 13 horas todos os dias entre estudos e oração, estudando Bíblias, livros de filosofia, teologia e outros, e orando. E a sua esposa, Sarah Edwards, também o acompanhava diariamente na oração. Edwards e Sarah, sua esposa, eram pessoas atuantes na obra de Deus.
John Wesley, um dos conhecidos precursores do movimento metodista, que nós conhecemos muito bem no nosso contexto brasileiro. Ele, por exemplo, publicou uma quantidade de obras que somam 33 volumes e escreveu mais de 2.600 cartas. E existe um teólogo, preste bem atenção nisso, chamado J. Sidlow Baxter, que se referiu à incansável rotina de estudos e pregações de Wesley em termos que eu diria que são simplesmente, para dizer o mínimo, impressionantes. Veja só o que Baxter diz sobre Wesley, trazendo uma certa biografia, uma mini biografia de John Wesley. Ele diz o seguinte: que trabalhador ele era, isto é, Wesley. Em mais de 40 anos de viagens a cavalo na estrada, ele percorreu mais de 400 quilômetros e pregou cerca de 40.000 sermões. Ele cruzou o mar da Irlanda mais de 50 vezes e o Atlântico desde a Inglaterra até a América e voltou várias vezes, indo e voltando. Referindo-se às suas viagens a cavalo, ele mesmo, Wesley, nos diz o seguinte: história, filosofia e poesia eu geralmente leio a cavalo, tendo outras ocupações em outros momentos. Olha que interessante, Wesley, ele tinha uma pequena escrivaninha que ele havia colocado ali bem no pescoço do cavalo, e à medida em que ele ia andando nas suas cavalgadas, ele estudava história, filosofia, poesia, pensava em gramática, andando a cavalo. De alguma forma, ele, ou seja, Wesley, encontrou tempo para escrever cerca de 230 obras maiores e menores, incluindo várias histórias, um livro sobre lógica e um sobre física, um dicionário em inglês, uma gramática hebraica, uma gramática grega e uma gramática francesa. Tudo isso de um homem que na meia-idade aparentemente tinha tuberculose e escreveu seu próprio epitáfio na expectativa de uma morte prematura. Ele achava que morreria muito cedo. E uma pessoa que mesmo andando a cavalo, ele sempre encontrava contextos ou situações para poder dedicar a sua mente, os seus pensamentos, as suas orações, a sua atenção a coisas que somariam à sua vida e à vida de outros. Esse mesmo John Wesley, meus irmãos, ele tinha o costume de acordar todos os dias às 4 horas da manhã e se deitar logo após as 21 horas. E ele, além disso, ele costumava dedicar as primeiras 3 horas do dia à oração e aos estudos das Escrituras. Wesley foi também uma pessoa atuante na obra de Deus. Por fim, outra pessoa também conhecida no nosso contexto até hoje foi Charles Spurgeon, o pastor batista que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele também foi uma pessoa muito atuante, muito ali presente, operante na obra de Deus. E acerca da vida ministerial de Spurgeon, um autor chamado Kirk MacGregor, ele escreveu o seguinte, preste bem atenção nessas descrições: um prolífico autor de muitos gêneros, Spurgeon escreveu comentários, livros sobre oração, devocionais, revistas, poesias, hinos e uma autobiografia compreendendo um total de quase 150 livros. Toda semana ele pregava de 4 a 10 vezes, lia 6 livros substanciais, palestrava e ainda editava uma revista semanal. Além disso, Spurgeon também dirigia um colégio teológico, ele administrava um orfanato e supervisionava 66 instituições de caridade cristãs. Esses homens, entre tantos outros que poderíamos citar, foram pessoas, meus irmãos, atuantes, incansáveis, operantes, operosas, trabalhadoras na obra de Deus, no reino de Deus, almejavam de alguma forma contribuir com Deus, o seu reino, os seus valores e as suas coisas. Por isso, lembre-se dessa importantíssima verdade: o obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. Cuidado para não cair no ativismo, que venha deixá-lo talvez até doente, venha fazer com que você abandone esposa, marido, filhos. Não, isso é algo nocivo, pernicioso, diabólico, não é algo que agrada a Deus. Agora, o outro lado também é muito perigoso. Uma vida em termos cristãos absolutamente preguiçosa,
ociosa, desleixada, inoperante e que não contribui com absolutamente nada com Deus, o reino dele e a obra dele. Que Deus nos ajude a sermos obreiros, pessoas atuantes na obra dele, para a glória dele e louvor dele. Amém? Em quarto lugar, também aprendo, estamos no penúltimo ponto, caminhando quase para o final. Também descubro, em quarto lugar, que o obreiro que agrada a Deus é aquele que exerce o seu ministério sem constrangimento. O obreiro que agrada a Deus é aquele que exerce, executa, realiza o seu ministério sem constrangimento. No desenvolvimento do seu pensamento, o apóstolo Paulo diz o seguinte para Timóteo, de novo acompanhemos o raciocínio dele: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, e aí vem a expressão, que não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. E aqui nós nos deparamos com outro adjetivo grego, que em termos gerais ele significa o seguinte: não ter a necessidade de se envergonhar, ou sem vergonha não com hífen, né? Sem vergonha com hífen não é uma coisa boa, é sem vergonha sem hífen. E aqui, meus irmãos, o argumento de Paulo é o seguinte para Timóteo, isso também cabe-nos de uma forma geral. O argumento dele é: seja um obreiro preparado, treinado, capacitado, de tal modo que você não tenha que experimentar nenhum constrangimento e nenhuma vergonha no exercício do seu ministério. Esteja sempre pronto, sempre de prontidão, preparado, equipado, pronto, né? O Senhor chamou, né? Ô Senhor me desculpa, me espera para me chamar daqui a 4 anos que eu ainda vou estudar teologia, né? Espera que ainda vou fazer uma pós, espera que ainda eu tenho que receber muitos PIX na conta, né? O Senhor veio num horário errado, então o Senhor deveria vir, espera daqui a 5, 7, 8, 10 anos, eu fazer um doutorado, eu fazer alguma coisa, eu estudar mais a sua palavra, lê-la mais, ter melhores livros, né? Eu me educar mais numa vida de oração, depois o Senhor chama, não me chame assim de improviso não. Aqui não, o texto diz que o obreiro deve estar sempre preparado, para que nunca haja nenhum tipo de constrangimento. O Senhor chamou, eu estou aqui, Senhor, é para fazer isso, glória a Deus, eu estou aqui, Senhor. E se não sei como fazer, o Senhor vai me dar graça, eu vou aprender a fazer. Conte comigo, eu estou aqui. Estilo profeta Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se há um Moisés, sempre tem obreiros, sempre tem homens e mulheres de Deus, tem aqueles que respondem afirmativamente, positivamente na hora, e tem aqueles que inventam 1000 desculpas. Os personagens da Bíblia também eram assim. Se por um lado temos um Isaías que fala, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui com o Senhor porque daí vier. Você tem um Moisés que fala, Senhor, eu não sou uma pessoa boa de palavras, sabe o que é? Eu não aprendi ainda a falar, eu sou uma pessoa pesada de boca, pesada de língua, mandarão, né? Já passa para o outro, vai para o outro. Eu não, o senhor errou de CEP, o Mercado Livre veio trazer o chamado aqui, errou, essa é a residência vizinha, não é essa. A gente sempre acha que é outro, nunca é a gente, né? Aí Deus vai chamar Jeremias, Senhor, eu ainda sou uma pessoa jovem, né? Não dá, ainda tenho que curtir minha juventude, não sou uma pessoa experimentada. E Deus fala para ele, é você mesmo que eu quero, e porque eu serei com a sua boca, vai tudo dar certo. Aí tem um Gideão, Senhor, sempre assim, né? Gideão, lá, leia Juízes capítulo 6, para você se divertir um pouco, porque nós nos vemos às vezes nesses personagens. Deus chama Gideão, Senhor, o meu milheiro é o menor, a minha tribo não é importante, é a tribo de Manassés, eu mesmo sou o caçula, eu não sou o primogênito, o senhor costuma escolher na sua palavra primogênitos, eu sou o caçula, eu sou o caçula, e na minha casa todo mundo manda em mim, até o cachorro, se latir mais forte, eu fico na minha ali, todo mundo manda e está tudo errado, e aí Deus que é gracioso, que é maravilhoso, que vê em nós algo que nem nós mesmos vemos em nós, ele diz para Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Mas de onde o senhor viu essa valentia? Eu estou vendo, vai lá, vai dar certo. Ainda bem que Deus não viu a Gideão como o próprio Gideão se via. E vou mais longe, ainda bem que Deus não nos vê muitas vezes como eu e você nos vemos.
Senhor, mas eu sou muito pobre, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, Senhor, moro de aluguel, não sou uma pessoa letrada, não sou uma pessoa de boa oratória, não tenho eloquência, não tenho profundos conhecimentos teológicos, sou um neófito. E ele fala: vai nessa sua força, porque eu vou te usar, eu vou abençoar a sua vida, eu vou te levantar com o meu poder. É com o poder de Deus, não é com o nosso poder, não é com o poder da igreja, do pastor. É Deus quem investe, Deus quem chama, Deus quem capacita, é Deus quem nos levanta para realizarmos a sua obra. É Deus quem faz isso. Então o argumento de Paulo é esse: seja um obreiro preparado, treinado e capacitado. Quando Deus chamar, Senhor, eu estou aqui. Posso não saber ainda muita coisa, e sem dúvida sempre ignoraremos muitas coisas, mas Senhor, no seu nome, com a sua graça, com o seu apoio, com a sua força, com o seu encorajamento, eu vou, porque eu sei que o Senhor irá na minha frente e o Senhor abençoará a minha vida. Amém? Por isso, lembre-se de que o obreiro que agrada a Deus é aquele que exerce o seu ministério sem constrangimento. Por fim, e agora se encaminhando para o final, para o quinto e último ponto da nossa breve meditação, eu descubro em quinto e último lugar que o obreiro que agrada a Deus é aquele que usa corretamente as Escrituras. O obreiro que agrada a Deus é aquele que usa corretamente as Escrituras. Finalmente, na conclusão do versículo lido, de 2 Timóteo 2,15, Paulo destaca para Timóteo que o obreiro cristão deve ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Aqui a expressão maneja bem vem do grego ortotomel, que significa literalmente cortar em linha reta. De onde vem a palavra tomografia, né? Tomo, a ideia de parte, e grafia, a ideia da escrita, né? Você fazer a escrita das partes, no caso do corpo humano, para fazer ali, enfim, os exames e tudo aquilo que for necessário. E, ao que tudo indica, meus irmãos, a ideia original por trás desse vocábulo, ortotomel, cortar em linha reta, era a seguinte: era a ideia de abrir uma trilha, um caminho, por exemplo, através de uma floresta ou de um terreno difícil, de modo que o viajante que por ali andasse, ele pudesse ir diretamente ao seu destino. Arrancar as pedras, os paus, os tocos, os galhos caídos, toda a situação ruim, deixar um caminho retilíneo, adequado, para que uma ou mais pessoas pudessem passar por ele. Uma trilha, um caminho bem adequado. E aqui, como esse verbo ele é vinculado em 2 Timóteo 2,15 com a expressão a palavra da verdade, maneja bem a palavra da verdade, então os estudiosos têm entendido que o sentido do texto é ensinar a palavra de Deus corretamente, ou seja, interpretar a palavra corretamente, expor a palavra de Deus, como buscamos fazer aqui aos domingos, nós e os demais irmãos, de forma sadia, de forma saudável, de forma adequada, de forma bíblica, de forma equilibrada, de forma correta, cortar reto a palavra. E isso me faz lembrar do seguinte: um dos legados mais importantes da Reforma Protestante foi o chamado exame, o livre exame, melhor dizendo, das Escrituras Sagradas. Isto é, a noção de que cada crente tem a liberdade e a responsabilidade, olha só, não temos só a liberdade, temos a responsabilidade de examinar e investigar as Escrituras por nós mesmos. O pastor ajuda aos domingos, os irmãos que aqui vêm e pregam ajudam aos domingos, às quartas, na escola dominical, o professor Rodrigo, o Bruno, também ajudam, tudo isso são ajudas e auxílios que temos, mas isto, de forma alguma, nos isenta da nossa responsabilidade pessoal de lermos a Bíblia e estudá-la, dentro, claro, das nossas condições, do nosso conhecimento e assim por diante, não é isso? Então, só que aqui cabe uma observação importante, embora eu tenha a liberdade de examinar as Escrituras, contudo, eu não tenho a liberdade de interpretá-las a meu bel prazer. Uma coisa é a liberdade que Deus nos dá para examinarmos a Bíblia
da maneira que quisermos. Agora, isso não nos concede o direito, isto não significa, olha lá, livre exame das Escrituras não significa livre interpretação. Eu vejo na Bíblia o que eu quiser ver. Então os malucos que pegam o livro de Cantares de Salomão, porque a mulher às vezes é descrita, o seu pescoço, os seus seios, o seu umbigo, está vendo? Cantares é um livro pornográfico. O sujeito tem a mente tão pornográfica que ele vê pornografia num livro bíblico santo, sagrado de Cantares. Não tem pornografia lá, mas na mente dele poluída, ele transfere a pornografia mental dele no texto. A Bíblia não nos autoriza a fazermos isso. Uma coisa é o livre exame das Escrituras, outra coisa é a livre interpretação. Eu vou ver o que eu quiser no texto. Como esses dias até postei nas minhas redes sociais, o interessante é que quem defende isso, e hoje tem muita gente que defende isso, aborto não é pecado, usar drogas não é pecado, não tem nenhum problema, o homem, a mulher ali, o rapaz, a moça se deitarem, rolarem, pintarem, bordarem, antes do casamento é absolutamente natural, normal de tudo, tem até pastores ensinando isso em certas igrejas. O livre exame não significa livre interpretação. O engraçado é que essas pessoas, como eu disse, elas não interpretam desse jeito uma bula de remédio. Por que não pega lá uma bula de remédio, sei lá, está com muita dor de cabeça, eu vou tomar aqui uma Neosaldina, vou tomar alguma coisa, e assim por diante. Por que ele não faz isso, como eu disse dias atrás, com um veneno de rato? Já que o texto significa o que eu quero, eu vou pegar a bula de um veneno de rato e vou interpretar esse veneno de rato como sendo algo que cura a minha dor de cabeça. Por que essas pessoas não fazem isso? Porque quando a saúde delas está em jogo, elas fazem questão de interpretar a bula corretamente. Mas quando a palavra de Deus está em jogo, elas fazem muitas vezes questão de distorcê-la, a fim de que a sua ideologia mundana caiba no texto sagrado. E o que Paulo diz para Timóteo? Maneje bem a palavra da verdade. Timóteo, corte a Bíblia reto, interprete-a de forma correta, cuidado para não ter achismos, isso aqui eu vou ver um monte de coisa que eu acho, que eu penso, aqui eu posso ler de qualquer jeito, isso significa qualquer coisa, alto lá. A Bíblia não significa qualquer coisa. Os textos não significam quaisquer coisas. Os textos têm um sentido objetivo, um sentido original, e por isso que compete-nos, com a graça de Deus e com boas ferramentas, instrumentos, estudarmos o texto bíblico a fim de interpretá-lo da maneira que Deus seja honrado e o texto e o contexto bíblico sejam adequadamente compreendidos, ensinados, cridos e sobretudo vividos. Em outras palavras, meus irmãos, eu não tenho a liberdade de interpretar a Bíblia de modo a forçá-la a favorecer os meus dogmas e as minhas preferências sexuais, conjugais e quaisquer outras que existam. A Bíblia não me autoriza a ter uma prática tão nociva, tão bizarra, tão surreal, tão maligna, tão pecaminosa quanto esta. Assim, a tarefa principal do estudante da Bíblia não é ler na Bíblia as suas predileções teológicas, ideológicas e outras. Tem muita gente fazendo isso hoje. Mas é manusear a Bíblia de modo que ela fale o que Deus quer que ela fale, mesmo que o conteúdo dessa fala seja contrário à teologia daquele que a está manejando ou manuseando. Às vezes, temos o péssimo hábito de ler a Bíblia apenas a nosso favor, mas temos que aprender a lê-la contra nós. Esse texto aqui está falando de pecados, e pecados que eu, Carlos, pratico. Eu, Carlos, tenho que me alinhar a esse texto. Eu não vou corromper o texto para que ele se alinhe aos meus pecados. Eu é que tenho que me arrepender dos mesmos para me alinhar às Escrituras. Irmãos, nós temos o péssimo hábito de transformar a Bíblia na antiga caixinha de promessas. Os crentes mais antigos devem se lembrar, Só pega aqueles textos bons, que só fala de bênção, de vitória, de céu, de salvação, de vida eterna, de vida abundante, e de bênçãos de todo tipo, de toda sorte e tal. Eu não sei porque o dito cujo, o sujeito, ele não pega aqueles textos que dizem que ele deve se arrepender dos seus pecados.
Textos como Provérbios 28:13, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Nós temos que aprender urgentemente a ler a Bíblia contra nós, sobretudo contra os nossos pecados e contra as nossas tendências pecaminosas que evidentemente desagradam a Deus. Meu irmão, para de procurar texto bíblico que é conveniente para você. Leia a Bíblia como um todo. E quando você pegar aquele texto, que ele te dá aquele puxão de orelha, que você sai até zonzo da leitura, né, sai até meio corado de vergonha, glória a Deus. Então fala, Senhor, me ajude, por favor, a colocar isso em prática na minha vida. Estou muito em falta nesse ponto, Senhor. Me ajude. Como nós aprendemos hoje na escola dominical, o problema com a língua. Quantos males que a língua não causa, Senhor, me ajude a vigiar a minha língua. Quando eu vou ver, alguém está falando de alguém, eu não me controlo, Senhor, mas a linguinha, a bichinha é terrível, ela vai, e quando eu fui ver, eu estou falando também, eu nem conheço, mas eu estou dando os meus pitacos, e quando vou ver, eu difamei a vida da irmã e do irmão. Me ajude, Senhor, a vigiar os meus olhos. Quando vou ver, eu estou olhando de repente sites, programas televisivos, canais do YouTube, ou videozinhos do TikTok, que trazem certas mulheres, ou certos homens, com certas musiquinhas e dancinhas e poses. Meu irmão, Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a lidarmos com os nossos pecados, a não fugirmos deles, mas confrontá-los com base nas Escrituras. Nós vivemos em épocas difíceis. Que Deus nos ajude a sondarmos bem os nossos ouvidos, olhos, mãos, olhares, boca, palavreado, para que o que temos e somos venha glorificar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Eu então termino a minha fala nesta noite, caminhando para o final, na conclusão, resumindo brevemente os 5 pontos que nós abordamos na nossa resumida, talvez nem tanto, exposição. Nós aprendemos hoje, de acordo com 2 Timóteo 2,15, que o obreiro que agrada a Deus é aquele que cumpre, pelo menos, de acordo com esse texto bíblico lido, 5 requisitos. Em primeiro lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que busca dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. Em segundo lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que é aprovado por Deus. Em terceiro lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. Em quarto e penúltimo lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que exerce o seu ministério sem constrangimento, sem vergonha. E por fim, em quinto e último lugar, o obreiro que agrada a Deus é aquele que usa corretamente as Escrituras. Não deturpe, meu irmão, pelo amor de Deus, o sentido das Escrituras, para que você encontre respaldo para os seus pecados de estimação. Não deturpe, não deturpe. Leia a Bíblia a seu favor, aqueles textos que favorecem, mas aprenda a lê-la mais uma vez contra você mesmo. Aprenda a ser corrigido por Deus, exortado por Deus, porque eu aprendo na Epístola aos Hebreus que Deus, como um pai, Ele corrige a quem ama. Boa coisa é ser corrigido por Deus. Ele corrige filhos, e se Ele os corrige é porque Ele os ama e porque quer vê-los bem no seu caminho e na sua presença. Amém? Então receba essa palavra de Deus com muito amor, muito carinho, muito afeto e muita firmeza também para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Que Deus nos ajude a exercermos o nosso ministério da melhor maneira. Meu irmão, dê o seu melhor. Louve a Deus com alegria. Não ofereça a Deus um culto meia boca, não. Me desculpe usar essa expressão chula, mas muito compreensível por parte de cada um de nós. Adore a Deus com alegria. Vamos cantar louvores? Vamos cantar com alegria. Vamos ouvir a palavra de Deus com alegria, com temor, com reverência. Poxa, eu vou para a igreja, Deus vai falar comigo. De alguma forma Ele vai falar comigo. Ele vai falar. A questão não é se Deus vai falar, a questão é, estaremos nós atentos para ouvi-lo? Essa é a pergunta. Deus sempre fala,
mas nós nem sempre temos ouvidos adequados para ouvi-lo. Às vezes queremos apenas ouvir e aprender aquilo que nos é conveniente, que nos interessa. Mas Deus não massageia o nosso ego. Ele corrige o filho que ama. E se Ele nos corrige e nos exorta, é porque Ele tem afeto gracioso por mim e por você. Deus ama os seus filhos, as suas filhas. Ele ama a mim e a você. Que Deus nos ajude a procurarmos com a graça dEle sermos obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem, que cortam de forma correta e não conveniente, não ideológica, a palavra dEle. Isso envolve estudo, dedicação, disciplina, esforços, mas Deus é poderoso para nos dar graça para fazer tudo isso. Amém? Sirvamos a Deus com alegria. Não se esqueça que um dos pontos envolve a ideia da alegria. Servir a Deus com entusiasmo, né? Com alegria. Às vezes servimos a Deus no tranco, né? Como eu disse, não tem hoje algo bom para fazer em casa, eu vou para a igreja. Em casa só está mal porque minha esposa só reclama, o marido só reclama, eu estou quebrando o pau em casa, eu vou para a igreja. Irmão, que Deus nos ajude a irmos para a igreja porque nós o amamos, porque precisamos dEle, porque precisamos adorá-lo, porque precisamos congregar. Congregar é uma ordem bíblica. Estarmos juntos uns dos outros é ordem bíblica. O autor de Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar de congregar como é costume de algumas pessoas. Às vezes usamos uma série de argumentos para não irmos na igreja, por exemplo. Porque na igreja tem muitos hipócritas, como eu já disse em outros contextos. Então venha você, mais um hipócrita, e some-se a nós. Porque a igreja é um lugar onde vão pecadores. Santos perfeitos, a igreja não é para essas pessoas. Jesus, Ele diz que não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Sabe por que eu vou para o culto a cada domingo, sempre que possível? Porque os meus pecados tornaram a minha relação com Deus enferma. Eu estou doente, cabisbaixo espiritualmente falando. Eu preciso de Deus, embora Ele não precise de mim. Ele conta graciosamente comigo e com você, mas nós precisamos dEle. Irmãos, nós temos que colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração. E adorar a Deus deve ser um prazer, uma alegria. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa reflexão nesta noite, quando, com base nesse texto maravilhoso de 2 Timóteo 2,15, um conselho originalmente dado pelo teu servo apóstolo Paulo a Timóteo, mas que cabe muito bem à vida cristã de cada um de nós aqui presente nesta noite. Senhor, perdoe-nos quando, vez por outra, fazemos a Tua obra de uma forma um tanto quanto relapsa, um tanto quanto desleixada, às vezes sem fervor, sem entusiasmo. É verdade que temos o direito de, vez por outra, não acordarmos num dia bom. Quem de nós está isento disso? Às vezes passamos sim por momentos difíceis, sendo que nos quais não gostaríamos nem mesmo de termos saído de nossas camas, de nossos lares. Estávamos psicologicamente, emocionalmente, enfim, de várias outras formas maus, estávamos ruins. Mas estas situações são excepcionais, elas não devem se tornar a regra na vida de um filho teu, de uma filha tua, de um servo teu, de uma serva tua. Ajude-nos, ó Senhor, a buscar servi-lo da melhor maneira, quando pregarmos, quando orarmos, quando cantarmos, quando tivermos comunhão com os nossos irmãos, quando jejuarmos, quando perdoarmos, quando amarmos, quando oferecermos nossas ofertas ou dízimos, quando abençoarmos a vida de alguém, enfim, não importa como, quando, de que jeito, ajude-nos a fazermos com carinho, com gosto, com prazer, com fervor, com alegria. Ajude-nos a sermos melhores cristãos. Ajude-nos a sermos melhores maridos,
melhores esposas, melhores filhos, melhores patrões, empregados, melhores cidadãos, cidadãs, servos, servas. Ajude-nos a sermos hoje melhores do que fomos ontem. E se vivermos amanhã, tu sabes se assim viveremos ou não. Ajude-nos a sermos um pouco melhores do que fomos hoje. Não porque queiramos exibir isso para as pessoas, ou queiramos o aplauso delas, não queremos. A nossa preocupação é aquilo que o Senhor pensa de nós. Ajude-nos a agradarmos ao Senhor, independentemente do que pessoas possam falar, dizer, olhar de esguio para nós. Ajude-nos a agradarmos a Ti, Senhor. Por mais imperfeitos e pecadores que sejamos, ajude-nos a sermos melhores, por favor. É o que te pedimos na noite de hoje, absolutamente agradecidos, no nome de Jesus, amém.